Tu pedirias a ele e ele te daria água viva. Meus irmãos, aqui fala que Jesus ele fazia grandes milagres e ele batizava e os fariseus sabiam disso. Jesus, ouvindo, ele partiu da Judeia para a Galileia e ele tinha que passar por Samaria. Meus irmãos, ele se assentou num poço de uma das cidades de Samaria e seus discípulos saíram para comprar comida, meus irmãos. Aleluia. E logo se aproximou uma mulher com um cântaro, com um vaso para apanhar água. E Jesus, muito cansado, lhe pediu: dá-me um pouco de água. E ela disse: por que tu falas comigo? Porque os judeus não se comunicam com samaritanos. Naquele tempo os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aleluia. E ele disse para ela tirar a água do poço para ele. Para que eu não volte mais para cá para apanhar água. Aleluia. No templo e nem neste monte, mas viram fiéis adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher foi buscar as pessoas da aldeia, meus irmãos. Ela foi evangelizar para todas aquelas pessoas. Ela foi anunciar que Cristo era o Rei, que o Mestre estava ali. E todos foram lá. E a gente tem que pregar o Evangelho, a mensagem de Jesus. Lá na Bíblia fala, está escrito: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele falou com aquela mulher, ele quebrou aquele negócio que todas as pessoas, eles não se comunicavam com os samaritanos, por causa que os samaritanos acreditavam que eles deviam adorar no monte, e os judeus acreditavam que eles só deviam adorar no templo, meus irmãos. Mas Jesus, naquele momento, ele quebrou aquilo, ele rompeu aquela barreira. Meus irmãos, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele usa quando ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Meus irmãos, na Bíblia também conta certa história de um homem chamado Zaqueu. Esse homem era chefe dos publicanos. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, meus irmãos, aquele homem, ele ouve falar de Jesus. Ele quer saber quem é Jesus. E ele não pode ver Jesus, sabe por quê? Por causa da sua pequena estatura. Ele era um homem pequeno, assim como eu. Ele era pequeno e não podia ver Jesus por causa daquela grande multidão. Era aquela barreira, meus irmãos. Meus irmãos, às vezes tem barreira na nossa vida, meus irmãos. Não para nós cairmos, mas para provar a nossa fé, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus aplicou o lodo nos olhos do cego, meus irmãos, para ele receber a cura, ele teve que ir lá no tanque de Betesda, meus irmãos. Ele teve que achar o tanque de Betesda, meus irmãos. Para a gente ganhar a bênção, a gente não tem sempre vitórias nas nossas vidas. A gente tem que enfrentar dificuldade, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, e aquele homem, ele foi e ele subiu numa figueira brava, ele subiu naquela figueira, ele na esperança de ver Jesus, mas ele não sabia que Deus, ele era onisciente, onipotente, onipresente, ele estava em todos os lugares, ele via onde ele estava, o que ele fazia, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, ele estava passando por ali, e quando Jesus passava, ele passou por debaixo daquela figueira, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje me convém repousar em tua casa. Aleluia. Hoje, Zaqueu, eu vou jantar em tua casa, meus irmãos. Jesus está batendo na sua vida, na porta da sua casa, que é a sua vida. Aleluia. Ele quer entrar, ele quer fazer a morada dele em você, meus irmãos. Aceite Jesus. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Abre a porta da sua vida, meus irmãos, para Jesus entrar. Deixa ele entrar e penetrar na sua vida, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, também lá naquele versículo fala que terão verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e verdade, meus irmãos. A gente tem que adorar o Pai, a gente tem que adorar a Deus em espírito e verdade. A gente não está aqui por brincar.
verdade. A gente está adorando o Todo-Poderoso, que fez os céus, que fez a terra. Ele pode todas as coisas. Ele pode em cima do céu e embaixo aqui na terra, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos. Glória a Jesus. Deus pode todas as coisas, Ele quer te salvar, meu irmão. Agora é tempo, agora que é a hora, meus irmãos. Agora que é o tempo que Deus quer salvar você, meus irmãos. É verdade. Vamos aceitar a Jesus. Glória a Deus. Depois, quando chegar o arrebatamento, não vai ter mais como receber a salvação, meus irmãos. Agora é a hora. Aceite a Jesus, sirva a Jesus, busca Ele, tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele, meus irmãos. Aleluia, Jesus maravilhoso. Agora é a hora, meus irmãos. O fim vem, meus irmãos. Aleluia. Jesus está voltando. Glória. Igreja, a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar, a gente tem que meditar e a gente tem que sempre estar preparado. É verdade. Que Jesus vai voltar, meus irmãos, porque Ele virá como um ladrão da noite. É verdade. Que se o pai de família soubesse, quando o ladrão da noite virar, ele ficaria a noite na vigília, não é, meus irmãos? Então, meus irmãos, a gente tem que orar, mas a gente também tem que vigiar, meus irmãos. É verdade. Vamos pregar, meus irmãos. Vamos receber o mandado de Jesus. Vamos evangelizar. Porque não é justo a gente ficar com o amor de Deus só pra gente. Porque Deus amou o mundo. Não só a mim, não só você, mas Ele amou todo mundo. De uma tal maneira que deu seu único filho, o unigênito. Ou seja, o seu único filho Ele entregou para morrer por mim e por você. Ele foi levado ao matadouro. Ele foi morto por mim, por você e por todos, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele ama cada um de nós. Glória a Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele que a gente tem que seguir, meus irmãos. É verdade. Louvado seja Deus. Ele pode todas as coisas, meus irmãos. Glória E a Deus. agradeço a oportunidade.